95% do território da Arábia Saudita é composto por desertos áridos, onde a precipitação atmosférica é praticamente inexistente durante todo o ano. Porque um país quase totalmente engolido pela areia investiria na construção de uma rede fluvial artificial feita inteiramente de aço? À primeira vista, a sobrevivência em um ambiente tão hostil parece impossível. Mas, na prática, a engenharia transformou o Mar Vermelho em uma fonte vital de subsistência para toda a nação. A escassez de fontes naturais de água doce exigiu a criação de um sistema de transporte de escala monumental, conectando o oceano ao coração do deserto. Bilhões de litros de água marinha são captados diariamente por complexos de dessalinização de proporções gigantescas. O processo está apenas ganhando velocidade. O equipamento gradualmente processa essa massa líquida, removendo o sal e as impurezas, para tornar o fluido adequado para o consumo humano, a agricultura extensiva e a atividade industrial pesada. Pode-se notar como as bombas de alta pressão impulsionam a água por uma malha de tubulações que se estende por milhares de quilômetros através das dunas. Esta rede de transporte é composta por uma infraestrutura de aço que opera como um rio invisível sob o sol escaldante da região. Trazer a água do nível do mar para o interior do continente representa um desafio técnico que exige precisão absoluta nos cálculos de fluxo e resistência dos materiais. Tudo só se complica com as variações de relevo e a necessidade de manter a pressão constante em distâncias tão vastas. Vê-se como as tubulações de grande diâmetro cruzam o horizonte, garantindo que cada cidade receba o suprimento necessário para sua operação contínua. A transformação da água salina em potável elevou o status tecnológico do país, estabelecendo um novo padrão para a gestão de recursos hídricos em zonas de clima extremo. Mas isso é apenas o começo da operação deste complexo sistema. Nesta etapa, não termina o trabalho dos engenheiros, que monitoram cada quilômetro dessa estrutura metálica para evitar falhas ou perdas. O aço protege o fluxo vital contra a evaporação e a contaminação externa, enquanto a carga atravessa o deserto. O material segue adiante pela cadeia, garantindo a manutenção da vida em uma das regiões mais secas do planeta. 37 milhões de pessoas habitam o território da Arábia Saudita, onde a quase totalidade da população segue os preceitos do Islã. Por que a ocupação demográfica ocorre de forma tão desigual, concentrando-se quase exclusivamente nas faixas costeiras do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico? Aparentemente, a vasta extensão territorial sugeriria uma distribuição ampla, mas na prática, a geografia impõe limites severos, mantendo o interior do país como um deserto praticamente inabitado e hostil à presença humana permanente. Cerca de 40 trilhões de litros de petróleo repousam sob o solo saudita, garantindo ao país o recurso mais cobiçado pela economia global contemporânea. Mas isso é apenas o começo da equação logística da nação. Embora possua reservas energéticas monumentais, o reino enfrenta a escassez absoluta do recurso vital básico, sendo obrigado a investir bilhões de dólares para gerar cada gota de água doce consumida por seus habitantes. Menos de 100 milímetros de chuva caem anualmente sobre a região, enquanto os termômetros registram rotineiramente temperaturas superiores a 45 graus Celsius durante os meses de verão. Para garantir a sobrevivência nessas condições climáticas extremas, a Arábia Saudita projetou e executou a construção de um sistema nacional de tubulações de água que atravessa o território. Pode-se notar como o equipamento corta as dunas, utilizando dutos de aço carbono de alta resistência, especificações técnicas idênticas às empregadas na exigente indústria de petróleo e gás. 3 milhões de dólares é o custo médio de construção para cada quilômetro dessa rede de dutos, sem contabilizar os gastos adicionais com infraestruturas de suporte. Vê-se como as estações de bombeamento e as plantas de dessalinização de última geração elevam os custos, com cada unidade podendo demandar investimentos de dezenas de milhões de dólares. O processo está apenas ganhando velocidade. Por que o governo decidiu apostar em uma infraestrutura tão onerosa e complexa?
À primeira vista, a dependência de fontes subterrâneas seria lógica, mas na prática, essas reservas são finitas e insuficientes para a demanda urbana e industrial crescente. A resposta reside na conversão de uma fonte praticamente inesgotável, a água do mar que banha as costas leste e oeste do país. 3,5% é a concentração média de sal contida na água marinha, um nível que impossibilita o consumo humano direto ou o uso em sistemas de irrigação agrícola. Por essa razão, a engenharia saudita refinou a tecnologia de dessalinização, permitindo que o país acesse um suprimento quase ilimitado de água potável processada. O sistema de tubulações transporta o líquido purificado a partir de usinas gigantescas instaladas estrategicamente ao longo da costa do Mar Vermelho. 7 milhões de litros de água salgada são convertidos em água potável diariamente por uma única planta de grande porte, operando sob um regime de altíssimo consumo energético. O equipamento gradualmente separa os minerais do líquido, enquanto as bombas de alta pressão impulsionam o fluxo pelas artérias de aço que cortam o deserto. A poeira assenta lentamente sobre as instalações, enquanto o volume de água segue seu curso em direção aos centros urbanos. O fluxo purificado avança pelas tubulações de alta resistência, garantindo o abastecimento das cidades em meio ao calor extremo da península. O material segue adiante pela cadeia de distribuição hídrica nacional de forma constante. 18 metros, este é o comprimento padrão que muitas das placas de aço carbono de alta resistência atingem antes de serem transformadas em componentes estruturais de uma adutora transnacional. Por que a escolha recai sobre o aço carbono de alta resistência em vez de ligas mais leves? Aparentemente, o peso seria um obstáculo logístico, mas na prática, apenas este material oferece a integridade necessária para suportar a pressão contínua de bombeamento, os impactos mecânicos severos da instalação subterrânea e os ciclos térmicos extremos do ambiente desértico. Depois fica mais complexo. As placas de aço retangulares são cortadas em dimensões pré-calculadas com precisão milimétrica para garantir que, após o calandramento, o tubo apresente um diâmetro de aproximadamente 1,80 m. Pode-se notar como as guilhotinas industriais descem sobre o metal, mantendo uma espessura de parede de quase 25 milímetros. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como as placas são alimentadas em uma máquina de laminação de múltiplos eixos, onde rolos pesados dobram o aço passo a passo, de forma gradual, até que as duas bordas se encontrem perfeitamente. Nesta etapa não termina. O esboço do tubo, agora com sua geometria circular definida, é encaminhado para a fase de soldagem longitudinal, onde as extremidades são fundidas permanentemente. À primeira vista, a junção parece concluída após a solda, mas na prática, a zona afetada pelo calor precisa de estabilização imediata. O equipamento gradualmente conduz o tubo por uma linha de resfriamento de fluxo de água direto, reduzindo a temperatura da costura de solda para evitar deformações estruturais. Tudo só se complica. Trabalhadores e sistemas automatizados realizam o esmerilhamento cuidadoso de todas as bordas e cantos para a remoção completa de rebarbas. O objetivo é garantir a precisão geométrica absoluta antes de qualquer procedimento adicional de união. Ambas as extremidades de cada seção recebem um acabamento com soldas de borda chanfrada, criando superfícies de contato ideais para as conexões de junta que virão adiante. Transição para o próximo nível. 12 metros é o comprimento típico de cada seção individual fabricada nesta unidade. Por que manter esse comprimento específico em vez de produzir peças maiores? O dimensionamento de 12 metros é calculado para reduzir o número total de soldas em campo, mantendo simultaneamente a praticidade para o carregamento e transporte rodoviário. Vê-se como esse design permite que os tubos sejam unidos rapidamente, garantindo vedações estanques e estabilidade estrutural de longo prazo nas rotas transcontinentais. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como os tubos de aço finalizados são movidos para um pátio de armazenamento externo,
onde o equipamento os empilha em lotes organizados. Cada unidade é marcada claramente com códigos de identificação para logística e rastreamento rigoroso. A câmera desliza ao longo das pilhas metálicas, enquanto empilhadeiras de grande porte ou guindastes elevam as seções para veículos de transporte especializados. O material é fixado de maneira segura, com cintas de alta tensão para evitar qualquer deformação ou movimento durante o trânsito por terrenos irregulares. Centenas de quilômetros separam a unidade fabril do canteiro de obras final no deserto. As composições de carga transportam o aço através de vastas extensões até o ponto exato da instalação. Lá, as seções são posicionadas e soldadas diretamente ao longo da rota da tubulação, formando a linha contínua que cruzará o país. O fluxo de trabalho conclui esta fase de logística e fabricação, preparando o terreno para a montagem definitiva. 80 metros de comprimento. Essa é a extensão média que as seções de tubos de aço totalmente fabricadas ocupam nos pátios de estocagem estrategicamente posicionados ao longo da rota. Por que agrupar esses componentes por diâmetro e comprimento antes mesmo do início da montagem? À primeira vista, parece uma etapa logística básica de armazenamento. Mas, na prática, a organização rigorosa garante que o fluxo de trabalho permaneça contínuo nas severas condições do deserto, minimizando atrasos e erros críticos de sequência. Equipes de engenharia realizam inspeções visuais finais exaustivas para verificar a retilineidade absoluta do aço, a integridade total do revestimento e a precisão das marcações de identificação. Mas isso é apenas o começo. Simultaneamente, equipes de topografia estabelecem a trajetória exata da tubulação através das dunas. Vê-se como sistemas de GPS de alta precisão, estações totais e dados detalhados de terreno são utilizados para que o alinhamento seja marcado diretamente no solo, com estacas e tinta de alta visibilidade. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta fase garante que a linha siga pelo caminho mais estável e eficiente, evitando solos enfraquecidos, zonas de areia movediça e áreas propensas à erosão natural. Para tubulações que se estendem por centenas de quilômetros, o roteamento preciso é o pilar da integridade estrutural de longo prazo. 40 metros de largura é a dimensão do corredor de construção que deve ser limpo e nivelado antes que qualquer vala seja aberta. Escavadeiras, caminhões e veículos de transporte de material exigem estradas de acesso temporárias paralelas à rota para operar sem interrupções. No ambiente desértico, a preparação do local inclui obrigatoriamente o controle de poeira e medidas de estabilização da areia para assegurar a visibilidade e a segurança dos operários. Tudo só se complica. Este estágio fundamental sustenta a operação suave de todo o cronograma de construção durante o projeto. Grandes escavadeiras sobre esteiras iniciam a abertura da vala seguindo rigorosamente o alinhamento marcado. A escavação atinge largura e profundidade milimétricas, permitindo o espaço necessário para a colocação do tubo e o posterior preenchimento. Pode-se notar como o solo removido é separado mecanicamente no próprio local. O material adequado é mantido para o reaterro, enquanto o solo impróprio é descartado. Manter a profundidade e o alinhamento constantes é vital para evitar deformações ou desalinhamentos estruturais após a instalação. Por que utilizar explosivos em trechos de montanha se a escavação mecânica é o padrão? Aparentemente não é complexo seguir o relevo, mas em rocha sólida, o método tradicional se torna impossível. Cargas controladas são posicionadas em sequência e detonadas para fraturar o leito rochoso exatamente ao longo do traçado planejado. A detonação resulta em uma vala com profundidade suficiente para assentar a tubulação com total segurança. Isso permite que a construção avance por paisagens extremas, mantendo o duto enterrado e protegido contra esforços externos. Uma camada de material selecionado, geralmente areia fina ou solo peneirado, é espalhada uniformemente ao longo do fundo da vala após a escavação. O equipamento gradualmente nivela este leito de assentamento para distribuir as cargas de forma homogênea e reduzir pontos de concentração de tensão no aço. Em terrenos desérticos com solos secos e soltos,
Esta etapa é crucial para a estabilidade de décadas. Transição para o próximo nível. A preparação cuidadosa do leito permite que o processo de instalação avance a uma velocidade média de 1,5 km por dia. 18 metros é o comprimento padrão de cada seção de tubo selecionada para reduzir o número total de soldas em campo. Essa escolha impõe exigências altíssimas de içamento, transporte e alinhamento preciso durante toda a execução. No local da soldagem, um grampo hidráulico de alinhamento interno é posicionado na junta e expandido com sapatas de fixação de 360 graus. O equipamento mantém as duas seções perfeitamente concêntricas e alinhadas antes e durante o passe de raiz da solda. Depois, fica mais complexo. 80 profissionais e dezenas de máquinas especializadas operam um sistema de soldagem automatizado, capaz de realizar até 150 soldas por dia em tubos de 42 polegadas. Concluída a união, cada junta é submetida a uma inspeção ultrassônica automatizada para garantir a ausência total de defeitos internos. A equipe de revestimento realiza então o jateamento abrasivo para a limpeza da superfície metálica. Vê-se como um revestimento de epóxi líquido multicomponente é aplicado, formando uma camada protetora durável e selada antes do rebaixamento final. Tratores de guindaste lateral, conhecidos como side booms, levantam a coluna de tubos montada para inseri-la na vala. Múltiplas máquinas operam em sincronia ao longo da linha, utilizando cintas acolchoadas e cabos de aço para preservar o revestimento externo. A coluna é elevada de forma equilibrada e mantida suspensa enquanto os operadores se movem lentamente ao longo da escavação. A coordenação absoluta entre os operadores previne torções, dobramentos ou o contato direto com as paredes da vala. O processo está apenas ganhando velocidade. Centímetro por centímetro, o tubo é baixado gradualmente até repousar no centro da vala sobre o leito preparado. Topógrafos monitoram continuamente a elevação, a retilineidade e a curvatura natural para assegurar que nenhuma tensão residual seja introduzida na estrutura. Este método de controle rigoroso permite um posicionamento rápido e altamente preciso em rotas retas de deserto. E isso ainda não é o limite. O aço finalmente encontra sua posição de projeto sob a vigilância constante dos sensores. O reaterro da vala é realizado em múltiplas camadas logo após o posicionamento correto da tubulação. A camada inicial consiste em material fino para proteger o revestimento, seguida pelo solo escavado anteriormente. Cada nível de solo é compactado mecanicamente para atingir a densidade exigida e minimizar assentamentos futuros. Em condições de deserto, onde a estrutura do solo é afetada pelo vento e por temperaturas extremas, a compactação correta determina a longevidade do sistema. O material segue adiante pela cadeia de proteção e estabilização final. 600 mil toneladas de água salgada são captadas diretamente do oceano aberto para iniciar o ciclo de abastecimento ininterrupto da instalação de dessalinização. Por que as linhas de captação precisam ser posicionadas a quilômetros da costa em áreas de águas profundas? A captação em mar aberto garante que a matéria-prima esteja livre de sedimentos costeiros e flutuações excessivas de temperatura. Com esse isolamento geográfico, a planta opera com uma carga hidráulica constante e previsível, evitando sobrecargas nos sistemas de filtragem primária. Mas isso é apenas o começo. Equipes de instalação utilizam barcaças equipadas com guindastes de carga pesada para posicionar cada seção tubular com precisão milimétrica. Vê-se como as braçadeiras de aço descem lentamente em direção ao leito marinho, sustentando segmentos que pesam dezenas de toneladas. O equipamento gradualmente alinha as extremidades de cada conduíte antes que os mergulhadores técnicos ou robôs subaquáticos realizem o acoplamento final. Depois fica mais complexo. À primeira vista, a conexão de tubos sob a água parece simples, mas na prática, qualquer desvio de poucos centímetros compromete a integridade estrutural de toda a linha. Os segmentos são unidos de forma sequencial, criando um duto contínuo que deve suportar a pressão externa e o fluxo interno de alta velocidade por décadas.
Pode-se notar como os manipuladores hidráulicos ajustam o ângulo de inclinação para que a trajetória da tubulação siga o relevo exato da plataforma continental. O processo está apenas ganhando velocidade. Por essa razão, a estabilidade de longo prazo depende inteiramente do reforço estrutural aplicado após a montagem. Estruturas de suporte de aço galvanizado são instaladas em intervalos regulares, travando a tubulação contra as correntes marítimas e marés de tempestade. O equipamento gradualmente fixa as âncoras de concreto e aço ao substrato rochoso do fundo do mar, garantindo que a infraestrutura permaneça imóvel sob condições climáticas extremas. Tudo só se complica com o aumento da profundidade. Vê-se como o sedimento marinho assenta lentamente ao redor das sapatas de sustentação, integrando o sistema ao ambiente oceânico. A precisão no alinhamento final é verificada por sensores que monitoram a eficiência do fluxo volumétrico através de quilômetros de tubos. Cada flange e parafuso é apertado seguindo especificações técnicas que proíbem qualquer margem de erro na vedação. Nesta etapa não termina, pois a integridade do sistema é testada sob pressão total antes da ativação. A água salgada flui agora sem obstruções através do canal subterrâneo, direcionada para as bombas de alta capacidade em terra firme. O fluxo constante estabelece a base operacional necessária para que as próximas fases de tratamento químico e físico possam ocorrer sem interrupções. O material segue adiante pela cadeia, completando a transição do ambiente marinho para o complexo industrial. 15 milhões de litros de água por dia. Esta é a capacidade exata de sucção que um único duto de 63 centímetros de diâmetro exerce ao captar água marinha. A extração ocorre a centenas de metros da costa, onde barreiras de contenção e filtros de entrada impedem que detritos flutuantes e a fauna marinha ingressem na infraestrutura industrial. Por que a captação exige tamanha distância da linha costeira? Aparentemente, a água próxima à areia seria mais fácil de bombear. Mas sem esse afastamento estratégico, o sistema seria saturado por sedimentos pesados e turbidez excessiva, tornando o processamento inicial inviável e sobrecarregando os filtros primários. Pode-se notar como bombas de alta potência impulsionam o fluxo constante, que supera a marca de 10.000 litros por minuto. À medida que o fluido avança, seres como águas-vivas, caranguejos e pequenos peixes são retidos por uma malha metálica massiva, projetada para bloquear qualquer elemento com diâmetro superior a 4,5 milímetros. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o líquido atravessa telas ainda mais finas, responsáveis por capturar as partículas remanescentes de maior escala antes das etapas químicas. À primeira vista, o sistema de filtragem mecânica parece suficiente, mas na prática, a água ainda permanece densa, com sedimentos em suspensão. A solução reside em tanques de filtração por gravidade, onde o fluxo desce verticalmente através de camadas sobrepostas de areia. Os vãos entre os grãos são milimetricamente calculados para que apenas as moléculas de água avancem, enquanto os sólidos ficam presos na estrutura granular. A areia move-se continuamente em sentido oposto ao fluxo hídrico, permitindo que as partículas de sujeira se fixem à sua superfície de forma ininterrupta. Nesta etapa, não termina. A água apresenta um aspecto visual mais límpido, porém abriga bilhões de partículas microscópicas com dimensões maiores que 1/10 da espessura de um fio de cabelo humano. Palhetas de grandes dimensões agitam o volume enquanto a planta injeta hipoclorito de sódio para desinfecção e cloreto férrico como agente coagulante. O coagulante força os detritos finos e a areia residual a se aglomerarem em flocos pesados, que decantam lentamente até o fundo do reservatório. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o fluido entra no sistema de cartuchos, que representa a última barreira de defesa antes do núcleo tecnológico da planta. Cada invólucro abriga múltiplos elementos filtrantes, compostos por camadas de fibras comprimidas, com porosidade variando entre 1 e 5 microns. O equipamento gradualmente retém impurezas invisíveis entre as fibras, enquanto a água limpa atravessa as paredes do cartucho para seguir o percurso.
Quando ocorre a saturação, engenheiros realizam a substituição manual dos componentes para manter a eficiência operacional em seu nível máximo. Tudo só se complica ao atingir a fase de separação molecular do sal. A remoção do cloreto de sódio é tecnicamente complexa, pois os íons salinos se prendem às moléculas de água através de atração eletrostática extremamente forte. Para romper essa ligação física, o sistema deve aplicar uma magnitude de pressão artificialmente elevada. A água é direcionada para a osmose reversa, onde o fenômeno físico é manipulado com precisão. O conceito baseia-se em aplicar uma força superior à pressão osmótica natural, empurrando a água através de membranas ultrafinas enquanto sais e minerais são barrados. Por que a planta utiliza bombas centrífugas de múltiplos estágios para esta tarefa? A pressão necessária não pode ser atingida de forma súbita sob o risco de romper as membranas. Cada componente do sistema de bombeamento controla uma fase específica, elevando a compressão gradualmente conforme o fluido avança pelas etapas sucessivas. Ao sair do conjunto final de bombas, a pressão atinge 60 bar, o que equivale a 60 vezes a pressão atmosférica terrestre, força necessária para isolar a água do sal em nível molecular. Transição para o próximo nível. Após a rodada inicial, o líquido está quase isento de sal, mas ainda carrega traços iônicos e microminerais que impedem o consumo humano imediato. Por essa razão, a água é enviada para um segundo estágio de osmose reversa, operando com membranas ainda mais densas, sob pressões reduzidas, porém com maior eficácia de purificação. O equipamento gradualmente reduz a condutividade elétrica do fluido para níveis mínimos, removendo os últimos íons e transformando a solução em água pura de alta qualidade. Parece óbvio que o processo termina na purificação total, mas na prática, a água neste estado é quimicamente instável e agressiva aos dutos. O fluxo purificado apresenta um pH que exige correção imediata através da adição controlada de ácidos ou soluções balanceadoras. Como a osmose reversa remove minerais essenciais, a planta inicia o processo de remineralização para reintroduzir cálcio e magnésio na composição. Esta etapa restaura o perfil mineral, eleva a alcalinidade e garante que o produto final tenha o sabor e as propriedades biológicas adequadas para a hidratação. Caminhos modernos de distribuição conectam as usinas de dessalinização às áreas residenciais da Arábia Saudita através de redes de dutos de alta tecnologia. O custo operacional desse sistema é elevado, atingindo cerca de $5 por metro cúbico de água processada. Em contraste, nos Estados Unidos, o fornecimento de água convencional pode custar apenas algumas dezenas de centavos pela mesma unidade de medida. O material deixa o estágio de tratamento, passando para um estágio tranquilo de armazenamento e consumo final.